Olá, boa tarde. Eu sou Guilherme Ravache, consultor e colunista. Hoje, reunidos aqui, né, com o Sérgio Spanholo e o Fábio Fernandes, para falar sobre a medida do sucesso ou da manipulação, o impacto de filtros e algoritmos na distribuição de notícias. Só uma rápida descrição, né? Eu sou um homem branco, 45 anos, de óculos, cabelo um pouco espetado, e aí eu gostaria que eu convidar o Sérgio e depois o Fábio para se apresentarem. Vai lá, Sérgio, você que está aqui já na ordem da minha tela. Olá, obrigado, Guilherme. Meu nome é Sérgio Spanholo, eu sou diretor e editor do Núcleo Jornalismo, que é um site que cobre o impacto das redes sociais, das plataformas digitais na vida das pessoas, né? Eu sou um homem branco, 38 anos, pareço mais velho que o Guilherme, que o cara parece bem novo, tá 45, falou, mas eu pareço mais velho que ele, com a barbudo aqui, barba toda mal feita. Eu estou com uma camisa de plantas verdes aqui. Bom, eu sou Fábio Fernandes, eu sou jornalista, né, tive passagem por vários veículos de comunicação. Comecei cedo como estagiário no Pasquim, depois eu fui para o Globo, Tribuna da Imprensa, Valor Econômico, Editora Abril. Atualmente eu trabalho apenas como professor do jornalismo da PUC São Paulo. Sou pesquisador também e lidero um grupo chamado Observatório do Futuro, que tem como objetivo justamente pesquisar, através de narrativas de ficção científica, o impacto no mundo real, né? Uma das pesquisas que nós estamos fazendo agora é justamente sobre inteligência artificial, algoritmos e a chamada alucinação de máquina, né? Vamos talvez falar um pouco sobre isso por aqui. Autodescrição: eu não sou muito diferente deles, mas eu sou o mais velho de todos. Eu tenho 57 anos, cabelo já quase todo branco, um tupetinho aqui vagabundo, né, com uma bigode cavanhaque também meio desganhado, né? Estou aqui numa sala pequena, branca, com um fundo verde escuro. Muito bem, acho que eu vou começar com uma pergunta meio óbvia, mas eu acho que pode ser interessante. Assim, na opinião de você, eu não estou de mediador, só para explicar para todo mundo. Assim, a gente não tem um mediador hoje aqui, mas alguém precisa fazer uma pergunta para começar, né? Então, como eu estou começando aqui, eu vou fazer a primeira. E aí, na opinião de vocês, os algoritmos hoje, né, no caso do Google, do Facebook, a gente sabe o impacto que eles têm nas redações, até a maneira de se produzir está mudando em função disso. Eles se tornaram uma medida de sucesso ou da manipulação? Bem, eu vou morder essa isca aí, Guilherme. Vai lá. Olha, eu acho que não é de nenhum dos dois, na verdade, né? Não precisa ser o do sucesso nem. Ele acabou sendo uma imposição, na minha opinião, de sucesso, né? Não é uma métrica de sucesso, é uma imposição de sucesso para a organização, para o indivíduo, né? O influenciador e tal, cuja modelo de negócio, cujo objetivo é puramente trazer o máximo de globos oculares para uma tela. Não tem como você fugir disso aí. Então virou uma imposição de sucesso. Tanto que isso é um dos motivos que alguns pesquisadores apontam que ajudou a aumentar a polarização política, porque para chamar mais atenção, muitos veículos e organizações e pessoas passaram a ser cada vez mais chamativos e mais apelativos e coisas que funcionam como headline, como matéria, como chamativo, né? Como título, e começaram a usar isso daí para atrair mais pessoas para ver aquele conteúdo que eles estão divulgando. Então, não chamo de métrica de sucesso. A gente, obviamente, no Núcleo, a gente gosta de ter bastante audiência. Adoro quando a gente faz uma matéria que bomba de views, mas não é o nosso objetivo, né? Lá, por exemplo, a gente mais focado em jornalismo de impacto, mudar regras, mudar leis, derrubar grupos de pedofilia infantil, que foi o que a gente fez recentemente. Nossas matérias ajudaram a fazer, tiveram esse tipo de impacto, né? Mas, infelizmente, isso não é a praxe no modelo de negócios do jornalismo hoje em dia. Até porque também, né, isso só te leva a tal ponto do jornalismo de nicho ali, né? Se você quer alcançar multidões e seu jornalismo ele é mais abrangente do que um jornalismo de nicho que nem o nosso,
é muito mais difícil. Mas mesmo a gente, né, voltando, mesmo a gente acaba aderindo a algumas coisas de SEO, de casar nosso conteúdo, o jeito que a gente compartilha nas redes, às vezes coloca o link no segundo post para não perder o engajamento no primeiro, porque post com link cai engajamento. Tem todos esses truques que a gente também acaba aderindo, porque a gente quer que o nosso conteúdo vá bem de audiência, né? Então, eu não chamaria de métrica de sucesso, e sim uma imposição criada pelas grandes empresas de tecnologia, que elas que decidem como é que o jogo é feito, e as empresas de jornalismo simplesmente têm que se adaptar a isso, né? E nós podemos falar disso mais para frente, curioso para saber o que o Fábio vai falar, mas eu acho que essa imposição aí, ela causa mais prejuízo do que ajuda, né? Eu tenho exatamente um complemento aí do que o Sérgio acabou de falar, né? Eu acho que só muda um pouco a configuração das peças. Eu acho que tem uma imposição de sucesso, sim, concordo com ele, pela via também de uma certa manipulação. Ela pode não existir o tempo todo, né? Tá falando de polarização, é importante dizer isso, né? Para quem acredita em teoria da conspiração, vamos, né, baixar um pouco o tom e dizer o seguinte: não, a manipulação não acontece o tempo todo. Mas acontece o seguinte, até o Sérgio deu um exemplo, depois eu vou pedir que ele fale um pouco sobre aquela manchete lá do que misturou a palavra-chave para gerar um título, um headline que não faz o menor sentido, porque é isso que está se fazendo atualmente, né? Eu sou professor, né, no jornalismo da PUC, como eu falei, e a gente fala muito sobre essa questão lá com os alunos. A questão de você entender que a comunicação é um processo subjetivo, mas ele também comunica dados objetivos, né? E comunica uma matéria, ela precisa tentar entrar na questão da objetividade. Claro que vai depender de como você interpreta os dados, tanto para entrar os dados, né, para input, quanto para a saída, que é para a compreensão deles. Mas a gente não pode se valer da subjetividade como uma desculpa para não trabalhar em função da matéria objetiva. O que eu quero dizer com isso? Quando a empresa, o veículo de notícias, vai trabalhar para fazer um headline, atualmente está se perdendo um pouco o critério de objetividade em função do que é que vai chamar a atenção dos globos oculares, como o Sérgio falou. Então, assim, que palavras a gente tem que escolher agora? A palavra submarino, a palavra, né, Elon Musk, não sei o que tal. Então você pega essas coisas todas, às vezes o resultado pode ser muito bom. Mas hoje em dia, infelizmente, o que acontece é uma geração que parece ser feita por um daqueles antigos programas de gerador de texto. Antigo que eu digo em relação ao mundo da internet, né? Coisas de 20, 15 anos atrás. E que hoje o ChatGPT-4 está fazendo também, né? Mas a gente não está nem chegando ainda aqui nesse papo na questão da IA. Estamos nos algoritmos e estamos no seguinte: quem é que coloca as palavras-chave nos algoritmos? Quem é que digita as palavras-chave? Quem é que define aquilo que o programador vai colocar de palavra-chave no algoritmo? E aí a gente começa a entrar de novo no território da subjetividade pela via do dono do veículo. Quem está editando, quem é o publisher do veículo. Então vamos lembrar, inclusive não precisamos nem falar de tecnologia eletrônica, vamos lembrar de um filme chamado Cidadão Kane, do Orson Welles, que conta justamente a história, né, do Charles Foster Kane, que foi baseado no William Randolph Hearst, o primeiro grande magnata das comunicações americano, né, e que ele já começava a fazer isso. Então, assim, de maneira totalmente analógica. Então, e para buscar o sucesso das vendas, e se for preciso manipular um pouco, ou hoje em dia muito, para conseguir o sucesso, é o que está sendo feito. Eu tenho uma perspectiva, assim, que eu acho que os algoritmos são inescapáveis hoje em dia. Concordo, né, com o Sérgio, mas hoje a gente tem eu sempre falo muito de economia da atenção, né? Essa crescente batalha da economia de atenção. E o jornalismo hoje me parece ter caminhado, num certo sentido, por uma vala comum na disputa pela atenção. É como se o jornalismo tivesse o jornalismo tradicional, né? Se é que existe jornalismo tradicional, mas o jornalismo tradicional parece concorrer com o filme da Netflix sobre uma história jornalística que aconteceu X anos atrás, um assassinato, um crime, o filme que assume uma linguagem jornalística, às vezes com documentário, porque além de tudo no streaming, documentário é mais barato do que ficção, então acaba se produzindo muito documentário por uma questão de custo também no streaming, mas a gente está batalhando pela atenção do espectador, né, o olho das pessoas no streaming, no TikTok,
nas redes sociais, todas elas, Facebook e assim por diante, no próprio Google e agora também no ChatGPT. E aí eu fiquei curioso para saber de vocês, assim, até Fábio estava comentando do ChatGPT, né? Que é uma das muitas plataformas de modelos Large Language Models, né? Modelos que vão gerar conteúdo aí para a gente. Se isso muda alguma coisa nessa dinâmica, pode melhorar ou piorar? Eu já respondo aqui que eu acho que vai melhorar e piorar muito ao mesmo tempo. Eu acho que melhora da perspectiva da gente ter uma diversidade maior de informações e talvez até com modelos abertos, né, sendo criados para gerar perspectivas diferentes, ou seja, ter uma diversidade maior de opinião. Por outro lado, tem um risco, né, que é a gente ter 2, 3 empresas dominando esses grandes modelos, porque elas têm acesso a mais dados, e aí a gente vai ficar numa situação ainda mais dependente de grandes modelos de linguagem. Mas qual a perspectiva de vocês nesse cenário aí de entrada no ChatGPT, nessa disputa pela atenção das pessoas também, né? Eu queria só pegar aqui, já falar rapidinho, vou falar pouca coisa, para deixar para o Sérgio desenvolver mais. Eu acho que você falou agora somente da diversidade, e eu acho que justamente por ter um controle muito pequeno, né, com muito poucos veículos mandando, eu acho que o que vai ter, e já está tendo, uma pasteurização disso. Aliás, e é engraçado eu usar essa palavra, porque eu não sei se a geração mais jovem de jornalistas que está na minha faculdade, por exemplo, sabe o que quer dizer pasteurização de verdade, entendeu? Sabe de Louis Pasteur, sabe do processo todo. Porque é o tipo de coisa que é assim, eu sou um grande defensor do digital, meu mestrado e meu doutorado foram feitos em função da comunicação digital, mas existe um grande problema do digital, que é a força dos Large Language Models está justamente a explorar essa fraqueza do digital, que não existe uma curadoria adequada para isso. Você quer ver um filme, tá? Você vai ver o que os streamings te oferecem. O pessoal, a gente que está conversando aqui, na casa dos 40, 50, a gente lembra como era a locadora com VHS e DVD. Então a gente consegue fazer uma curadoria pelo Google, por exemplo, ou pelo DuckDuckGo. A gente consegue procurar títulos de filmes e começar a puxar e encontrar repositórios. Talvez o pessoal mais jovem, que é tão bom em internet quanto a gente, não saiba disso porque não sabe que existe essa possibilidade de pesquisa. Então, esse talvez seja o grande problema, mas aí surgem vamos dizer, os operators, né, que vão oferecer esses modelos. Então, temos aqui os filmes, o streaming e tal. Estava agora há pouco, a gente entrar aqui conversando com um amigo meu no Facebook sobre isso, sobre o Barbie e Oppenheimer, né, os dois grandes filmes que estrearam no mercado aí. E aí ele falou assim, olha, eu não estou vendo nenhum dos dois, eu estou vendo de novo o Mahabharata, do Peter Brook, que é um grande filme de 5 horas de duração. Minha pergunta automática, em que streaming está passando? Não tem streaming, ele está vendo em DVD. Aí eu falei, putz, não tem em streaming. E aí, né, eu ainda perguntei isso, mas o pessoal mais jovem, como isso não tem no streaming, não sabem nem que esse filme existe, não sabem nem que esse filme existiu. Né? Então, essa parte começa a ficar complicada aí, e eu acho que é aí que esses modelos de linguagem e modelos de negócios se aproveitam dessa, não digo falha, mas dessa característica, né, específica da internet, que é de você não possibilitar uma curadoria de amplo alcance. Mas nesse ponto aí, tem o MUBI, né? Que é aquele. Não vou fazer propaganda para o MUBI, nem conheço ninguém que trabalha lá. Mas eles se vendem em cima de curadoria desse tipo de filme, né? Sim, inclusive, você mencionou um filme de 5 horas de duração. Eu lembro quando eu vi Dersu Uzala na faculdade, que é um filme russo de 6 horas de duração também, que é mais uma punição ali. É legal e tudo, mas ver o negócio por 6 horas é dureza. E eu vi Oppenheimer ontem, eu recomendo muito, é muito bom, cara. Mas eu só queria resgatar um negócio que o Guilherme falou, que é verdade. A gente pode ficar batendo aqui o tanto que a gente quiser em Big Tech, mas a verdade é que os algoritmos são inescapáveis, né? As Big Tech criaram esses problemas, esse problema, o que eles chamam de solução, porque para eles isso aumenta a descoberta de conteúdo, sei lá o quê, mas na verdade eles estão reforçando métricas e padrões que eles mesmos criaram, mas assim, de fato isso é inescapável, não tem jeito de você fugir disso. E o que vai acontecer agora é que ferramentas como o ChatGPT e os chatbots aí baseados nos novos modelos de linguagem, eles vão ser usados para ajudar com isso, eventualmente até de maneira automatizada. O que vai levar as empresas a também fazerem mudanças nos algoritmos de recomendação delas enfim, eu não sei para onde que vai
essa bola de neve, né? Onde é que vai descambar e que estrago que ela vai fazer quando ela chegar lá embaixo da montanha. Mas a verdade é que vai ficar mais fácil hackear o sistema como ele é hoje. Então, para isso, precisa criar certas barreiras, né? Para tentar, se é que existe o interesse das empresas, das plataformas de melhorar a qualidade do conteúdo, o que eu não acredito, tá? Porque se você entrar no Discover do Google hoje, a maioria das matérias que estão ali destacadas são coisas muito ruins, de qualidade ruim. Às vezes tem coisa boa, lógico, tem de tudo lá. Ninguém sabe direito como é que funciona aquilo lá. Outra questão também, né? Não existe transparência para os algoritmos de distribuição. As pessoas nunca sabem o que vai viralizar ou não. Até hoje, eu não sei, eu não tenho certeza se eu colocar um link na matéria no segundo tweet. No primeiro eu tenho certeza, no segundo tweet você vai tirar o alcance do primeiro. Não existe nenhuma transparência em relação a essas coisas. E o que existe são profissionais tentando hackear o sistema criado por essas empresas de tecnologia. Com inteligência artificial pode ser mais fácil fazer isso, mas virão mais barreiras. E, enfim, vai ser curioso ver isso e tentar, talvez, pensar em alternativas a esse tipo de modelo de distribuição, né? Estava até falando com o Guilherme antes que e-mail é um dos melhores modelos de distribuição até hoje, newsletter, né? Porque o algoritmo ele o de filtro é para spam, não é para recomendação. O e-mail precisa chegar até as pessoas, né? Então, enfim, é isso. Eu acho que eu não vejo com muito bons olhos essa mistura de SEO e algumas métricas com a inteligência artificial, mas como o Guilherme disse, é inescapável. Eu vou até construir um pouco em cima do que o Fábio falou, Sérgio, complementando o que você está dizendo também, dessa questão da pasteurização, né? A gente percebe hoje, por exemplo, sites cada vez mais parecidos, visualmente, né? O visual já era o mais óbvio, né? Para performar melhor no Google, para o site ficar mais leve, você vai tirando todos os elementos que caracterizam a marca e hoje você tem só uma bolinha pequenininha, redondinha, com o logo de cada site. Menu hambúrguer, né? Aquele que você clica e ele depois aparece. Isso foi contaminando todos os sites. Contaminando porque é mais efetivo do ponto de vista SEO. Aí depois a gente foi para o próprio conteúdo. Hoje você vê um link dentro de um site e esse link é replicado, essa matéria é replicada por todos os sites do segmento e às vezes até fora do segmento, porque aquilo provavelmente está dando audiência. E é onde eu acho que a gente tem essa pasteurização, né? Tudo fica muito parecido. E ao mesmo tempo, a gente também percebe que essa pasteurização acaba levando para os exageros, porque nas redes sociais tem o engajamento, né? O comentário agressivo, mais gente comentando, aquilo faz com que você performe melhor, e aí no Google a taxa de clique, né? E muitas vezes esse conteúdo absurdo que você estava comentando, Sérgio, ele está lá porque justamente ele gera clique. As pessoas se surpreendem, veem aquilo e clicam. Mas o que para mim gera dá um nó na minha cabeça é que para as empresas, para as big techs, me parece péssimo ter esse tipo de conteúdo lá. Porque nenhuma empresa que anuncia, e vamos lá, no final do dia, as empresas querem ganhar dinheiro. É isso que elas fazem, big techs e qualquer empresa, né? O objetivo dela é ganhar dinheiro. Só que ela vive de publicidade. São empresas que têm mais de 90% da receita vindo de publicidade, né? E essa publicidade, quando ela está do lado de um conteúdo de baixa qualidade, ela se torna uma publicidade ruim. É ruim para os big techs ter conteúdo ruim. O que talvez mostre uma dificuldade em controlar o algoritmo. Porque o algoritmo é isso, né? O princípio dele é que você gera as regras, mas até o Fábio está falando das alucinações, né? Ele alucina, historicamente ele alucina e hoje ele continua alucinando. Então, acho, Fábio, se pudesse até entrar um pouco na questão da alucinação, porque às vezes as pessoas não entendem como é difícil controlar o algoritmo, né? Sim. Fábio, eu posso só fazer uma intervençãozinha, só para não perder o gancho do Guilherme, rapidinho, bem breve. Guilherme, aí eu vou discordar de você concordando num ponto. Eu acho que, com certeza, as Big Tech não querem conteúdo lixo. Eles não querem, ninguém quer. Acho que nem quem produz quer esse negócio. Mas elas se beneficiam dele. Essa é a verdade, entendeu? É um fato. Você não quer. Não quero, não gosto, obviamente, não quero ter desinformação, não quero ter conteúdo anti-vacina, sei lá o quê. Mas eles se beneficiam. Eles estão monetizando vídeo anti-vacina no YouTube até hoje, entendeu?
Até hoje tem essas coisas. Então, assim, vocês não querem... Acho que tem uns casos extremos, que é tipo pornografia infantil, que, igual eu falei que o Núcleo fez matéria. Isso aí ninguém quer, isso é óbvio, né? Isso acontece, tudo, ninguém quer. Então é um problema, daí entra o problema de moderação que você falou, né? Que o algoritmo não consegue fazer esse filtro antes, mas disso. E eles faturam bilhões de dólares por ano em cima desse conteúdo lixo. Então, para eles, a motivação para melhorar isso, para derrubar, é pouca, porque 90% o Facebook, lucro caindo, receita caindo, os caras faturam 25, o lucro líquido dos caras em 2022 foi 25 bilhões. É astronômico, né? É uma das maiores empresas do mundo até hoje. Então, a gente tem que fazer essa... falar assim, beleza, eles não querem, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que eles se beneficiam muito disso aí também. Talvez não queiram, mas aceitem. Esse seja de uma maneira ou de outra, acabam aceitando. Não tem pouca motivação para mudar. Né? O time que está ganhando, na hora que eles começarem a se ferrar financeiramente, legalmente, regulatoriamente, aí talvez a posição deles mude. Mas eles têm pouca motivação. Por que eu vou começar a meter o bedelho nisso aí se vou prejudicar o meu negócio, né? Mas é isso mesmo. Antes de falar da organização, Guilherme, vou falar só disso aí que vocês falaram agora aqui. Tem uma coisa interessante. Tem um autor de ficção científica americano, que é o Kim Stanley Robinson, mas que é um autor muito ligado à ecologia, né, sistemas ecológicos. E é um autor, por livre preço, é um autor de esquerda americano, que é uma coisa que é uma raridade, né? Ele foi aluno do Jameson. Então, o último livro de ficção dele, chamado The Ministry for the Future, ele fala da mudança do clima. E ele coloca uma discussão entre políticos que diz o seguinte: olha, a questão é quem é que lucra? E como é que a gente pode fazer para as grandes empresas, as big techs também estão nesse lucrarem, se a gente convencê-los de que melhorando, tentando eliminar os problemas climáticos, eles podem lucrar financeiramente com isso também. Então, aqui o que está acontecendo é exatamente isso. Aí o capitalismo, não vou nem entrar nesse mérito, porque já é um dado, né? Dado de realidade. Mas a questão é, o momento em que, como o Sérgio falou, o momento em que as big techs entenderem que podem lucrar realmente, falando a verdade, vamos dizer assim, usando, né, tentando refinar os seus mecanismos e os algoritmos para que evitem fake news, por exemplo, o dia que publicar fake news não for mais lucrativo, eles vão mudar o comportamento. Como isso vai acontecer, eu não sei. As alucinações de máquina... Será que não passa por legislação? Não passa por legislação? Ou talvez uma legislação mais rígida? A gente sempre dá o exemplo, na faculdade, a gente sempre dá o exemplo clássico do cinto de segurança nos anos 90. Entendeu? Tudo bem, um pouco diferente, claro, né? Uma categoria diferente, mas assim, as pessoas passaram a usar... Mas tinha gente que dizia que ia tirar a liberdade da pessoa, né? Uma legislação que paga, que você tem que pagar efetivamente, você vai desembolsar um dinheiro se você for apanhado não usando o cinto de segurança. A questão da liberdade é uma argumentação, mas é argumentação jurídica, né? Ela não funciona, quer dizer, não funciona se o advogado for bom. Mas não está tirando a liberdade de ninguém usar o cinto de segurança, né? Tem amigos que morreram por não usar o cinto de segurança. Então... O próprio caso do tabagismo em lugares fechados, né? Que era uma pauta que, pelo amor de Deus, eu vou falar do Paulo Maluf aqui, mas o Paulo Maluf tem um Roda Viva com o Paulo Maluf defendendo, falando assim, não, por que você pode fumar lá? Você está afetando outra pessoa que não quer fumar. E hoje em dia é um consenso, até fumante não gosta de gente fumando num lugar fechado, assim, né? Então, é isso, né? Quando passa a regulação, essas coisas, começa a fazer mais sentido moral para a gente. Mas no caso do Facebook, por exemplo, os caras têm tanto descompromisso com imprensa, né, na Meta, né, que os caras saíram do Canadá. Você não pode publicar mais links de notícia no Canadá, porque isso geraria algum custo para eles, que eles teriam que pagar. Pode ser que a legislação canadense seja muito severa em relação a isso, mas não existe conversa com o Facebook. O Facebook e o Google também, né? Estão saindo do segmento de notícias no Canadá por causa de uma legislação lá. Então, às vezes, só regulatoriamente não. Acho que tem que vir do consumidor também, de entender que é inaceitável a gente ter esse tipo de conteúdo lá, né? E é muito difícil, porque o consumidor usa essas ferramentas, são úteis, né? Mas, pois é, exatamente, o consumidor, como eu falei lá atrás, o consumidor às vezes não sabe.
Ele não conhece isso tudo. E a alucinação de máquina, só para explicar rapidamente para quem está vendo a gente aqui, é o seguinte, uma característica desses programas, né, de Large Language Models, que é o seguinte, o que acontece? Como eu falei antes de pasteurização, gente, aqui é o seguinte, o máquina vai lá pelo algoritmo, exatamente a busca, eu peço, por exemplo, eu fiz isso aí, uma pesquisa que eu estava fazendo da PUC, eu pedi, por exemplo, para ele escrever biografias de pessoas famosas. Então, a biografia de John Lennon. Então, ele vai lá e dá uma biografia quase toda do John Lennon, mas no meio da biografia, ele dá 3 ou 4 dados totalmente falsos. Tipo, John Lennon, em 1978, gravou um disco, sei lá, com Bob Marley. E isso não aconteceu. Agora, se você faz essa pesquisa achando que você vai... eu não conheço nada do John Lennon. Pô, que legal, ele gravou um disco com Bob Marley. Claro, depois você vai pesquisar em outros lugares e você vai descobrir que isso não aconteceu. Mas até lá, eu estou falando apenas um dado que é mais ou menos óbvio, né? Assim, vai pesquisar e você vai descobrir que isso não aconteceu. Mas determinadas coisas que você for pesquisar, ele vai te dar dados mais sutis ainda. Né? Foi um caso famoso no começo do ano, se não me engano, um jornalista que foi falar sobre isso, sobre Ayrton Senna. E o ChatGPT 3, né, falou com a maior desfaçatez que não, o Senna morreu na data certa, no ano certo, Interlagos disputando com Satoru Nakajima numa curva. Mas agora, você mostra para um cara que não conhece Fórmula 1, que é muito jovem, e no primeiro momento talvez ele diga, puxa vida, caramba, tal. E não vai procurar pesquisar mais isso. Então, se o consumidor também não sabe, né, mas não tem obrigação de saber no primeiro momento, né, como é que isso vai afetá-lo? Né? Então, a alucinação de máquina ela está criando universos paralelos. Só que se você não conhece o universo original, você às vezes não sabe que aquilo ali é um universo paralelo. Será que, como os países nórdicos têm feito de investir mais em educação midiática, né, e educação midiática digital particularmente, não seria um caminho que endereça essa questão das redes sociais, os algoritmos, já aponta também, né, para o ChatGPT, esse impacto que ele vai ter, porque a gente não tem um trabalho robusto no Brasil de educação midiática, é a impressão que eu tenho. Tem algumas iniciativas pontuais louváveis, mas lá se aprende na escola desde criança, desde pequenininho, né? Sim. Será que não será um caminho ok de longo prazo, médio e longo prazo, mas talvez mais efetivo nesse sentido? E aí eu já emendo assim, né? Eu acho que as organizações jornalísticas deveriam puxar essa conversa. Se gasta muito tempo nas discussões erradas, às vezes. Eu concordo. Não, eu acho que é o seguinte, existe uma discussão de 2 pontos aí. Tem que ter uma educação midiática, sim, e tem que ter educação, ponto. Né? A gente tá... Por que essas últimas discussões de reforma do ensino tem nos levado? Não só aqui, mas lá fora também. Você não... De novo, quando eu fico pisando na tecla das novas gerações, gente, não estou sendo etarista, não estou criticando as novas gerações. Os modelos de educação têm mudado. E não necessariamente para ruim, não. Agora, as últimas tentativas de se tirar, né, no governo anterior, né, de se tirar discussão de filosofia, sociologia, tirar uma série de coisas do ensino médio, por exemplo, prejudica a capacidade do aluno de raciocinar, de refletir. Se você dá essa capacidade de reflexão no ensino, a educação midiática vai ficar mais fácil. Eu acho que ela tem que andar juntas, tá? Porque sem você saber como você faz uma pesquisa, sem você saber como usar, né, os best practices das redes sociais, por exemplo, também não adianta só educar do outro lado. Né? Pessoas inteligentíssimas caem em fake news porque às vezes elas são mais bem articuladas do que a média. Então, essa educação tem que vir para e passo. Mas, de novo, é isso, né? A gente tem que contar com a regulação, a gente tem que contar que o consumidor saiba reclamar e entenda sobre o que ele está reclamando, que aí educação. Agora, honestamente, eu não acho que nada disso seja insolúvel, não. Eu acho que é isso que a gente está falando agora. Existem maneiras de se solucionar isso. Agora, também tem que ter a vontade política e o que eu falei agora há pouco, né? Como se diz em latim, cui bono, quem lucra? Se tiver lucrando do jeito que está, cara, vai continuar do jeito que está. Eu acho importante complementar aí também, o que o Guilherme falou, e você também, Fábio, falaram de educação midiática. Eu acho importante. Precisa de muita vontade política, né? Igual nós temos uma política muito polarizada, muito aguerrida uma contra a outra, né? Campos, né? Torcidas organizadas, todas essas coisas de lado para o outro. Então fica muito difícil porque você precisa de uma orientação para ter educação midiática, né?
E assim não é possível. Eu acho que a principal forma de tratar dessas coisas é a partir da transparência das plataformas, né? Eu tenho várias críticas à proposta de lei, o PL 2630, para a regulação de redes sociais aí do deputado Orlando Silva. Eu tenho várias críticas ao texto, a última versão apresentada, e diz ele que está trabalhando em melhorias, mas uma coisa muito boa que tem nessa legislação dele é a necessidade de transparência das plataformas fornecerem dados, fornecerem explicações de funcionamento, porque assim, isso hoje em dia é tratado como segredo comercial, mas isso afeta bilhões de pessoas, bilhões, né? Não é são bilhões de pessoas que isso afeta. E afeta eleições, afeta um monte de coisas. As empresas de redes sociais e as plataformas digitais em geral precisam ter transparência de como essas coisas funcionam, né? Para o próprio jornalismo, mas para a democracia também. Sérgio, puxando até um tema que você mesmo, que a gente estava comentando antes, né? Tem um outro lado também dos próprios veículos jornalísticos, por diferentes razões, terem delegado a distribuição do conteúdo deles, né, a terceiros, a outras plataformas. Então, a gente hoje também fala muito das big techs, mas, num certo sentido, em algum momento, teve uma responsabilidade nossa, né, como grupo econômico, jornalístico, de entregar o nosso conteúdo dentro dessas plataformas. Talvez por ver o digital como algo menor em algum momento do passado, mas isso aconteceu. A gente também abriu mão do controle do conteúdo, né? Em boa medida, né? E a gente sofre o impacto disso, né? Tem aquele, no interior se fala, né? Construir o negócio no terreno da sogra, né? E aí fica dependendo da boa vontade alheia para tocar um negócio. É possível voltar atrás? Assim, eu acho muito difícil reverter esse fluxo, mas o New York Times tem tido, aparentemente, né, tem tido bons resultados, ou resultados promissores nesse sentido. Mas é possível no Brasil, onde é mais difícil vender assinatura, ou parece mais difícil? Eu acho que não é possível muito. Quem baseou modelos de negócio inteiros em cima dessas ferramentas fornecidas por essas plataformas não tem reversão. Assim, a gente já viu vários casos. Existe tentativa, talvez tenha alguma coisa, tá? Não vou ser afirmativo falar 100% dos casos, mas assim, é muito difícil. Eu vi muitos veículos, especialmente nos Estados Unidos, simplesmente fecharem as portas porque montaram um modelo de negócio inteiro baseado em distribuição de algoritmos de redes sociais e plataformas digitais. E algumas dessas organizações ou já fecharam ou estão fechando agora, ou demitindo gente pra caramba, porque basearam o modelo na ferramenta dos outros, né? O New York Times, por mais que ele aposte em redes sociais e utilize, eu acho que toda publicação precisa investir em redes sociais, não estou falando para não fazer, mas o New York Times nunca abandonou o site deles e o jornal deles, o impresso. Eles têm a plataforma deles. Agora, as pessoas que construíram a própria plataforma em cima disso, então corre o risco de pode dar certo por um bom tempo e tal, mas corre o risco de ter um negócio extinto no mês para o outro. Então, eu acho que pode até ser que tenha reversão desse cenário e tudo, mas ele é muito improvável, pelo menos na minha experiência. Mas acho que dá para também, a gente tem exemplos positivos. Talvez os veículos tradicionais passem por um momento muito difícil e vários deixem de existir mesmo, tá? Mas eu vejo tanto influenciadores, né, ou jornalistas, estavam veículos tradicionais, agora tem a própria operação, os sites jovens que a gente tem no mercado, o próprio núcleo, né, uma publicação jovem quando comparada a veículos com mais de 100 anos, que tem feito um trabalho muito relevante, nunca é fácil, óbvio, mas que essa perspectiva mais segmentada joga a favor deles, né? Porque eles conseguem ser mais eficientes quando falam de um tema segmentado. Eu acho que tem uma oportunidade aí também. O próprio mercado disponibiliza uma oportunidade de gerar dinheiro para algumas publicações que têm uma perspectiva diferente. Né? Sim, depende do modelo de negócio que você adotar, né? O modelo de negócio de publicidade para quem é de nicho tem que ser publicidade focada em brand building, né? De construção de marca, e não em vender geladeira ou sabão. Volume. Né? Volume. Se você for depender de geladeira para vender. A gente fez uma publicidade uma vez
para uma empresa de fone de ouvido. Inclusive é desse aqui que eu estou fazendo. Não vou falar qual é, porque eu vou fazer publicidade de novo de graça. Mas, assim, eu acho que conseguiram vender 2 fones de ouvido com a publicidade, mas o feedback foi positivo, porque reforça a marca dele junto aos nossos leitores, que são pessoas, em geral, mais educadas, que trabalham com pesquisa, que trabalham no governo, que trabalham em escritório de advocacia, e um trabalho constante nisso aí pode gerar mais vendas futuramente. Então, é a construção de marca, eu acho, né? Mas basear o modelo de um negócio de nicho em publicidade gráfica e discovery e essas coisas do SEO e tal, eu acho muito arriscado. Muito bem, mas tem oportunidade. Acho que é importante a gente dizer isso. A gente está caminhando aqui para o minuto final, né? Já estamos encerrando. Últimas considerações, Fábio, Sérgio. Eu só queria dizer que, assim, ao mesmo tempo que eu fico preocupado, eu sou um otimista, porque eu acho que essas coisas estão mudando muito rápido. A gente foi muito para um lado do algoritmo, e eu acho, a minha sensação é que até pelo chat GPT e tudo mais, a gente vai ter um resgate do conteúdo original, do conteúdo produzido por pessoas e que traz um olhar diferente. Sérgio, e aí não podemos esquecer de falar da Casa Hope também, que até o QR Code aqui embaixo. Vou lembrar aqui, né? O Fábio está rindo, a gente não podemos esquecer do QR Code da Casa Hope, está aqui embaixo na live. Façam, enfim, fiquem à vontade para fazer a doação, a gente agradece, óbvio. Mas, Fábio, Sérgio, se vocês puderem concluir. Eu vou concluir rapidinho antes do Sérgio, porque eu acho que eu tenho menos coisas a falar. A gente tinha falado dos bastidores, batemos um papo, o pessoal está vendo, batemos um papo ótimo nos bastidores antes, e complementando aqui, que eu acho que também a discussão foi muito frutífera. E é isso, eu também sou otimista nesse ponto. Eu acho que tudo que eu falei agora há pouco, eu falei, talvez dê a impressão de que eu não estou acreditando que isso vai acontecer. Não, eu acho que vai. A gente tem que estar... A luta constante, como o Sérgio lembrou bem, pela democracia, requer que a gente esteja atento a essas discussões. O fato de a gente estar discutindo isso aqui agora, nós não somos os únicos, é sinal de que sim, a gente está colocando isso em questão o tempo todo, né? O governo Lula está aí, está fazendo um trabalho interessante, e a gente está cobrando, e as pessoas estão apontando as falhas para que isso suba, para que isso cresça. Tem apontado o trabalho do Núcleo de Jornalismo também, que eu assino também, e inclusive recomendo aos meus alunos, né? Não é bem um jabá aí, mas a questão é porque sim, porque aí, né, eu acho que a polarização de que o Sérgio fala, eu acho que é um pouco complicada para a gente falar isso no sentido absoluto. Eu acho que porque é polarizar armas versus livros, né? E eu acho que aí, nesse caso, o Núcleo de Jornalismo, como todo veículo sério de jornalismo, está do lado dos livros, está do lado da informação relevante e a informação correta, né? Mais objetiva possível dentro dessa subjetividade da comunicação. E aí é isso, a gente tem que continuar lutando por esse lado. E eu acho que assim, vai demorar um pouco, tivemos uns recuos sérios nos últimos 4 anos, estamos começando a ter avanços agora, não dá para prever aonde esses avanços vão levar nos próximos 4 anos, mas eu acho que a gente tem que estar atento, e eu acho que a gente está atento, isso é o mais importante. Vou encerrar bem rapidinho mesmo. Vou ao contrário do Guilherme aí, eu não sou um cara muito otimista, também não sou pessimista, eu sou bem realista e eu entendo os problemas e as oportunidades e tal, né? Eu tento ser muito crítico, mas não por pessimismo, e sim porque eu acho que a crítica, por mais dura e incômoda que ela seja, ela pode ajudar a transformar os caminhos futuros aí, né? E obrigado aí aos 2 colegas, foi muito legal essa participação aqui, esse debate, e o pessoal do negócio da comunicação também. E doe para a Casa Hope, mas se sobrar um dinheirinho, assina lá núcleo.jor.br/apoie, R$10 por mês. Se sobrar uma grana, dou para a Casa Hope, depois você vai lá. Gente, super obrigado aí, prazer. Obrigado, Valeu. gente. Até mais, tchau, tchau.